Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoada, abençoados, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly, um prazer receber você aqui. Nos próximos minutos nós vamos juntos e temos um assunto muito especial para tratar com todos vocês, que se chama o amadurecimento do Espírito. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta.
Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. O amadurecimento do espírito é um assunto muito importante, eu diria até fundamental para nosso viver diário, porque eu vou te explicar durante esses próximos minutos por que é que você necessita amadurecer no espírito, que todos nós necessitamos amadurecer no espírito, como funciona a nossa carne em relação a esse assunto. Então você não pode perder esse importante tema. Mas antes eu gostaria de te dar uma explicação. Hoje, por exemplo, eu estou vendo aqui, é domingo. Hoje é domingo, dia 26 de fevereiro. Já estamos terminando o mês de fevereiro e foi um privilégio até aqui compartilhar com todos vocês. Nós estamos indo ao ar gravado, com programas gravados, porque eu te expliquei, eu estou de mudança e estou ainda naquele processo de instalação de internet, arrumação do estúdio. Já nos próximos dias voltaremos a fazer ao vivo, domingos, terças e quintas. Portanto, eu te peço um pouquinho de paciência, peço a tua compreensão, porque eu sei que você gosta de compartilhar ao vivo. Eu adoro fazer o programa ao vivo, prefiro fazer ao vivo do que fazer gravado, até porque gravado me dá muito mais trabalho, você nem imagina. Pelo menos é o triplo de horas que eu gastaria num programa ao vivo, pelo menos, por causa das edições, publicações e tudo mais. Então, gostaria que você continuasse conversando aí no nosso bate-papo, chat, né? Diga teu nome, onde você está. Gostaria de saber aonde é que essa palavra maravilhosa está chegando, tá bom? Abençoados. Bom, então, como vocês seguem em contato, eu quero ler aqui o nome dos abençoados que estão assistindo e mandando saudações e registrando de que cidade estão falando. Marcelo Avelino, melhor dia. Pastora Céia, abençoada, melhor dia em Quintino, que a palavra corra. Minha esposa, Margarita Londonho, minha morena, melhor dia, abençoados, que essa palavra é maravilhosa, que dá vida. Minha irmã Kátia e minha mãe, oi, melhor dia, reis e rainhas, te amo, meu irmão. Vera Lúcia, bom dia a todos, aguardando mais um maravilhoso ensinamento. Ainda estou em Juiz de Fora, diz ela. Guilherme diz, melhor dia, bispo e família da fé, saudades e grande abraço. Um abraço para você também. A Wanda Barbosa, melhor dia, a família da fé toda. Melhor dia a você, Wanda. Angélica Carneiro diz, bom dia a todos, irmãos, na paz do Senhor. Bom dia, Angélica, bem-vinda. André Augusto diz, bom dia, André. A Sueli Shimabucuro, lá de São Paulo, diz assim, graça e paz, amados da família da fé. Bom dia, Pedro Kelly, família e a todos. Bom dia, Sueli, melhor dia. O André Augusto pede para a gente deixar o like. Eu peço a você, não se esqueça de dar o like. O Zé Roberto em Guarulhos diz, com quem? Com Maria, Ana Maria, Nelson, Michael, Michele, tia Ana. Melhor dia a todos vocês em Guarulhos. Marlene Alves, melhor dia, apóstolo Pedro e toda a família da fé, graça e paz. Um abraço, Marlene. Omar, lá em Carmo, né? A Marlene também lá no Carmo diz, melhor dia, abençoado apóstolo Pedro Kelly e família da fé, reconciliados com Cristo, estamos aqui conectados no Carmo. A Rosana Estela diz, melhor dia, abençoados. É isso aí, melhor dia, Rosana, seja muito bem-vindo. O André Augusto faz aqui uma citação. Bispo, eu te agradeço por essas palavras de sabedoria e que confortam. Declaro que você consiga alcançar muitos mais com essa palavra. Muito agradecido a você, André. Eu sei que esse é o desejo de toda a família da fé, que essa palavra corra e seja glorificada na vida de alguém. Portanto, continue aí escrevendo, diga teu nome e em que cidade você está. Uma outra coisa, eu sei que são muitos anúncios antes da ministração, mas são necessários. Inscreva-se no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve no canal, isso me ajuda a essa palavra correr cada vez mais. E aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó, dê um clique aí, dê um like, dizendo que você gostou, que você está gostando, que está te fazendo bem, tá? Quando você dá um like, é tudo isso que você está falando, tá bom? Outra coisa é que você deve baixar para o teu celular o aplicativo Rádio RCC. Ali estão mensagens, música
vinhetas, uma porção de coisas bonitas do ministério e músicas, outras músicas também que a gente gosta de ouvir, tá bom, abençoado? Tudo isso é sustentado pela tua semente. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a tua semente e declarar na tua vida, você que tem semeado, declara a manifestação da abundância, da prosperidade de Deus na tua vida manifestada a partir do momento que você semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Depois dessa vinheta, entraremos direto no tema o amadurecimento do Espírito. Não saia daí. Bem, o tema de hoje é um tema muito importante, porque daí depende o teu amadurecimento, imagina. Então você precisa escolher a forma correta para amadurecer espiritualmente. Eu sei que você gostaria de amadurecer espiritualmente, porque carnalmente você não precisa lutar para amadurecer, você já nasce maduro. A carne amadurece, né, em suas coisas, né? Ela já é madura nas suas coisas, nas coisas dela. O espírito é que tem que amadurecer, porque o pecado de Adão ocultou esse espírito e manchou e deixou você como se estivesse destituído da glória de Deus. E é aí que entram as religiões como primeira alternativa. E tem muitas por aí, né? Agora, o que dá maturidade, isso sim é que é importante, e é isso que eu quero compartilhar hoje com todos vocês, o amadurecimento do espírito. Você vai ler, não tem nada aqui pessoal meu, você vai ver escrito e isso vai te ajudar muito, tá? Então, nesse tema, o amadurecimento do espírito, que eu separei para compartilhar com todos vocês, e vamos aqui dar uma base. Talvez você já conheça esse verso, mas eu quero repetir aqui Gálatas capítulo 5, verso 17, né? Para a gente começar aqui a nossa palestra, a nossa ministração de hoje, para que você veja que aqui não tem nada pessoal meu. Aqui é o que está escrito e é importante que você confira, porque isso vai te dar segurança, né? É importante que você tenha segurança. Aqui ninguém está autorizado a falar do que eu acho. Não, não é o que eu acho, é o que está escrito. Então aqui em Gálatas 5,17 está escrito assim, ó: porque o desejo da carne é contra o espírito e o desejo do espírito é contra a carne. E isso é um plural, né? Se opõem entre si para que não façais o que quereis. Bem, a primeira revelação aqui é que estes são opostos. Eles lutam. Quer dizer que a carne se opõe e o espírito se opõe, então você tem aí uma luta entre essas duas identidades internas para fazer o bem ou fazer o mal. Agora, não tem garantia. Antes eu pensava assim, ó: se o espírito se opõe, quem vai ganhar? Bom, quem vai ganhar é o espírito, né? Mas às vezes não é assim. Às vezes a carne te pega, te faz uma atrapalhada e te prejudica, né? Ainda que a carne, preste atenção nisso, ela faz isso com muito cuidado, porque a ela não convém que você descubra todas as maquinações dela. Ela quer passar escondidinha, no sapatinho, porque isso te faz sofrer, e é aí que você aprende do sofrimento, então ela não aparece muito nisso. Mas o importante aqui é que eles se opõem, o espírito e a carne. Agora, o que garante que você vá dar mais vida ao espírito ou mais vida à carne? Bom, você está entendendo que deve dar mais vida ao espírito, e o que dá mais vida ao espírito é o amadurecimento. Existe uma história muito comum, você conhece certamente. Diz que um jovem foi diante de um ancião e perguntou a ele: você que já viveu tanto na vida cristã, me explica, como é que é a vida cristã? E o velhinho disse: isso é como um homem que tem 2 animaizinhos em seu coração, um bom e um mau.
e eles são opostos, esses estão sempre brigando e tudo. Então o jovem perguntou: Senhor, então quem é que ganha? E o ancião disse: bom, depende de quem você alimentar melhor. Então, eu sei que você conhece essa história, mas nem sempre a gente põe em prática. Então eu confesso que você, a partir de hoje, vai começar a ganhar boas batalhas. Vou te dar aqui duas coisas para amadurecer. Romanos 10, verso 17. Isso é a primeira. Peço a você que anote para depois estudar isso detidamente, para que tenha evidência do que eu estou falando. Porque eu tenho que ser achado fiel, edificando no fundamento. Eu não posso edificar fora do fundamento, tem que ser em cima. O fundamento quem colocou foi Paulo. E eu tenho que edificar em cima, senão eu seria falso, um falso mestre, um falso profeta. Mas enquanto eu estiver no fundamento, te mostrando o que está escrito, ninguém poderá dizer que eu estou inventando, que eu sou falso, verdade? Então 10:17 em Romanos diz assim: assim que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, fecha aspas. A fé é pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir a Bíblia. A fé não é pelo ler. Você pode ler a Bíblia toda, mas se um dom apostólico não te explicar como eu te explico, não vai funcionar. Porque antes de conhecer, você lia e não entendia nada, é verdade? Quer dizer que depende de quem você esteja escutando. Por isso, um pastor tem que ter o dom de pastor, tem que ser chamado por Deus, porque se não for de Deus, não edifica a casa, entendeu? Se não for Deus, a casa não é edificada. Então, o importante é que, como nós estamos num pacto de fé e para a fé, e o Evangelho é o poder de Deus, então você precisa de poder e de fé, e a fé é ativada pelo ouvir um dom que Deus colocou em tua vida para que você possa crescer. Agora, esse dom tem que te falar de várias coisas. Por exemplo, primeira carta aos Coríntios aqui. Olha o que faz um dom que faz você amadurecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim, ó: se é pelo ouvir, esse dom tem que te fazer escutar alguma coisa que ative a tua fé, porque você necessita maturidade. E o apóstolo Paulo só falava com os maduros. Olha como diz aqui o verso 6, abre aspas. No entanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram o quê? Maturidade, né? Maturidade. Porque falamos, que, olha só, o espírito para receber sua herança tem que amadurecer. Então Paulo falava com os que alcançaram maturidade. A maturidade se alcança. A salvação espiritual é gratuita, mas a maturidade se alcança pelo ouvir com fé. Então aqui diz, os que alcançaram maturidade e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Sabedoria da universidade, da vida secular, né? Muito boa, né, para o teu trabalho, para que você receba um salário melhor, tenha uma vida melhor, né? Mas essa sabedoria aqui não é para receber salário melhor. É uma sabedoria oculta, diz o verso 7. Falamos sabedoria de Deus em mistério, oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória. Isso quer dizer que você, então, vai congregar num lugar onde você vai ouvir que você é infiel e que Deus permanece fiel. Isso é um mistério, que você seja infiel e Deus permaneça fiel. Ora, se Deus for infiel contigo, não seria mistério, mas que Ele permaneça fiel contigo? Ai, isso é sabedoria. Isso é uma sabedoria que estava oculta. Não é falada em qualquer lugar, né? São lugares específicos onde tem uns dons que explicarão isso. Então estamos procurando maturidade. Agora, maturidade não tem a ver com emoções. A maturidade não vem pelos sacrifícios. Há congregações que, quando você está fraquinho, o pastor diz assim:
Ó, você tem que jejuar pelo menos 3 dias, faz sacrifício, fica de joelho muito tempo, até que fique doendo tuas pernas, né? Esse tipo de maturidade que você precisa para vencer na tua vida não é pelos sacrifícios pessoais. Agora, antes da cruz, sim, era por sacrifícios. O homem vivia pelas coisas que fazia, mas quando Jesus Cristo morreu, mudou o pacto, mudou tua posição, então agora você pode ficar de joelho o dia inteiro e não amadurecer nada. Pode jejuar tantos dias, sacrificando, gritar aleluia, Senhor, te louvo, pode fazer 1000 coisas dessas. Não vai ajudar em nada. Isso é um outro tipo de ajuda. A ajuda que você precisa entra por aqui, ó, pelos ouvidos. Não é pelas orelhas, porque estão as orelhas e os ouvidos. É pelo ouvido daquele que nasceu de novo, daquele que é um filho de Deus. Agora, aqui é importante isso, porque esse ministério aqui, Reconciliados com Cristo, faz uma diferença bem grande, que você fique ou vá embora. Porque se o que eu te dou não te servir para amadurecer, você não vai ficar interessado aqui. Então aí você vai para essas igrejas aí que estão sempre jejuando, repreendendo demônio, gritando aleluia, sacrificando, e não come carne no sábado, e se vestem de outra forma, não vão à praia, não vão ao cinema, faz sacrifício, não vê televisão, não vê filme. Ui, que vida chata, né? Mas é assim, eles fazem isso pensando que vão crescer espiritualmente. Mas eu tenho evidências aqui no Evangelho que não é assim que se cresce. E eu quero te mostrar, anote aí, Colossenses capítulo 2, verso 20, né? Eu quero que você amadureça, mas eu quero te mostrar aquilo que não vai te ajudar a amadurecer, para que você se situe bem. Colossenses 2:20, anote aí, por favor. Principalmente, anote na tua mente. Não anote só com a caneta, anote com o teu ouvido, né? Para você ter essa palavra, do que abunda o coração sai pela boca. Primeiro aqui começa com a pergunta. Pois se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, né? Uma pergunta, começa com uma pergunta. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis ainda no mundo, vocês se submetem a preceitos tais como não pegue, não coma, não toque, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, coisas que todas se destroem com o uso. Tais coisas têm, preste atenção, certa reputação de sabedoria em culto voluntário, em humildade e em duro trato do corpo. Mas olha só o problema. Mas não tem valor algum contra os apetites da carne. Entendeu? Presta atenção, abençoado. Se você morreu com Cristo. Porque aquele que está em Cristo, como nós, está morto com Ele, assim como você. Então, se você morreu com Cristo, por que você se submete a congregações que te dizem proibido, não pegue, não vá, não coma carne tal dia, a comida de carne de porco é mundana, música tal, em conformidade a mandamentos e doutrina de homens, isso é duro trato do corpo. Eu já fiz isso, me lembro. Eu fui do sistema religioso muitos anos e teve uma vez que eu fiz um jejum mais ou menos de 15 dias. As coisas não iam muito bem e eu fui induzido a fazer um jejum e eu estiquei 14 dias sem comer, quase 15. Já viu uma pessoa assim? Pode se desidratar, ficar doente. Mas eu estava procurando um poder especial que na verdade vem pelo ouvir, mas eu não sabia disso e estava procurando através de sacrifícios. Está me entendendo? Então eu, como sempre busquei ser fiel naquilo que me ensinavam, então como todo mundo vivia por sacrifício, eu comecei a imitar. Hoje em dia, o único ministério do mundo que vive pelo que fala é Reconciliados com Cristo. Eu não quero falar de A, de B, de C, eu falo da nossa casa, porque é melhor. Se a gente quer alcançar o mundo, temos que primeiro alcançar nossa casa, é verdade? Então diz que essas coisas têm sabedoria, mas é um
culto voluntário. Deus não exige, mas a pessoa faz. E diz aí que é um problema. Preste atenção. É culto voluntário e é duro trato no corpo. Imagina, eu quase 15 dias sem comer, eu fiquei assim. Todo mundo pensava que eu estava doente, que eu estava magrinho, um tempão sem comer. Tinha pessoa que perguntava, vem cá, você está doente? Está com câncer? Eu sempre fui magro, mesmo quando jovem. Mas eu emagreci demais. Eu tenho fotos dessa época aí que se percebe eu em pé ao lado de outras pessoas e realmente eu olho assim, caramba, que aparência tão estranha. Parece que eu estou doente, com as saboneteiras aqui preparadas para receber sabões grandes. Eu fui um enganado pela igreja pentecostal evangélica, carismática, né? Já que estávamos em obras, então eu jejuei. E você pode dizer, Deus permitiu isso? Deus permite tudo aquilo que você permita. 14 dias, quase 15. Depois, um dia depois, a glória que eu tinha nesses 14 dias foi embora, eu esqueci tudo, porque isso não serve de nada. Então, maturidade não é nada que você faça, não é nada que você consiga, é algo que você conheça durante o caminho. Se você tem muito conhecimento, muita maturidade, você entende isso. A vida espiritual é uma vida de conhecimento. O profeta falou com evidências nas Escrituras, ele disse que conhecimento de Deus quero e não sacrifício. Oséias, né? Essa profecia já vinha desde aquele tempo aí. Então é preciso que você esteja aqui por amar a verdade. Você não tem que estar aqui por nada mais. Se você ama a verdade, essa aqui é a verdade, você está convencido. Porque se não for por isso, qualquer coisa vai tirar você daqui, abençoado. Agora, aqui diz no verso 23 que tais coisas têm, na verdade, certa reputação de sabedoria em culto voluntário, em humildade, é humilde, né? E em duro trato do corpo. Agora veja só o problema, mas não tem valor algum contra os apetites da carne. Em outras palavras, quando a carne se opõe, não respeita o teu jejum de 15 dias. Não. Quando a carne se opõe, não respeita nada do que você fez. Sabe o que é o único que a carne respeita? É aquilo que você conhece, porque aí ela não pode se meter. Porque a carne tem sua própria voz, a mente carnal, e te fala, e você com a mente espiritual diz, cala a boca, que eu estou bem aqui. Você manda ela calar. Eu estou bem, estou completo, estou perfeito, estou curado com uma só oferta, estou aperfeiçoado, então não quero ouvir tuas sugestões, eu quero o que está escrito de Deus para mim. Conhecimento. Então, maturidade não são emoções, não é congelar o corpo com sacrifícios, porque nesse pacto aqui, os sacrifícios não te produzem o que se espera. Agora, eu vou te convidar a amadurecer. O problema é que as pessoas não acreditam naquilo que é fácil. Aquilo que for fácil, isso está muito fácil. Laranja madura na beira da estrada, conhece? Mas Cristo disse, minha carga é leve, meu jugo é fácil. Jesus disse, então tem uma forma de amadurecer? Sim? Veja, me lembrei aqui, Hebreus, para que você confirme que não é pelas obras. Vamos dar aqui umas evidências. Hebreus capítulo 4, né? Veja o que diz aqui o capítulo 4, versos 11 e 12. Aqui diz, preste atenção. O que pode te dar maturidade? Aqui está o segredo, revelado. Verso 11. Diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência. Eu fui um desobediente, jejuando, sacrificando, saí do repouso. As congregações por aí estão em desobediência, esses pastores todos. Eu os acuso. E a palavra acusar talvez seja um pouco forte. Eu os desnudo a partir daqui,
dessa plataforma, né? Eles estão maltratando as ovelhas e tiram-nas do repouso. E ao fazerem isso, essas ovelhas não amadurecem, eles continuam chamando elas de ovelhas. Não sei se você já viu esses programas por aí de gritaria. Isso não é maturidade. A maturidade vem quando o evangelho é explicado para você. Na verdade, são pobres infelizes, gritando, gritando, gritando e não crescem nunca. Estão ali 15, 20, 25 anos e pensam que estão fortes. Aí vem o Covid, quase morrem de susto, por não amadurecer. Quando vem uma tormenta, né? Então aqui diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, quando você a escuta, né? É viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Fecha aspas. Então, se você não faz obras, se fica em repouso, né? Vem aqui, congrega, escuta, se reúne, escuta e a palavra entra. E começa a sacar as intenções do teu coração, da tua mente. E vai descobrir coisas grandíssimas acerca de você mesmo. Porque essa palavra começa a te desnudar. E tem coisas que você não vai gostar. Porque a palavra te fala claro. Ó, você tem sido hipócrita aqui, falhou ali. Isso aqui foi tua culpa, são enganos, são mentiras, são maquinações, são coisas que você vem crendo desde pequeno, desde pequena. E a palavra começa a te desnudar e sacar as intenções e te pergunta: por que você faz isso? Por interesse disso, daquilo e tal? E então, coisas que você não vai gostar e você começa a se ver assim: ixi, deixa eu ficar caladinho, fica mansinho. E muda a tua personalidade. Faz você falar menos, você já não se mete com muita gente, não dá muito tua opinião, né? Porque esse ânimo de estar sempre assim, falando mal, opinando, você já começa a controlar. Esse é o verdadeiro ânimo da tua verdadeira personalidade. Então, essa palavra, ela destrói vidas. E faz novos esposos, novas esposas, começam a sacar, né, as coisas espirituais, conserta as relações emocionais, sexuais, no matrimônio, de namoro, de noivado, entre pai e mãe, entre amigos. E você pensa assim: peraí, de agora em diante eu vou me cuidar mais de como eu falo. Vou cuidar até das minhas risadas em determinados momentos. Isso é um polimento. Essa palavra faz isso. Porque ela penetra, divide, corta, é viva. Isso não é letra. Isso é uma palavra que tem vida, que entra. E isso torna você uma pessoa agradável. Uma pessoa que todo mundo procura amizade. Todo mundo quer a tua opinião. Você começa a ser mais cuidadosa, cuidadoso, prudência, comportamento mais com domínio próprio. Vou te dizer uma coisa: se você não é muito procurado, é porque a palavra ainda não te... Você está com medo. Está com medo até de dar o telefone para alguém. Você fica com medo de ligarem para você muito, né? É porque tem pessoas que não têm identidade própria e ficam procurando coisas para desafogar, né? Eles não se encontraram ainda. Aquele que se encontrou aprende a estar consigo. Claro, valoriza seus amigos, mas é prudente, tem cuidado. Porque essa é uma palavra que corta, é viva e é eficaz. Não é corta de qualquer maneira, não. Ela corta como tem que cortar e vai dando polimento, é boa. E depois diz assim: completamente grátis. É como se a palavra dissesse assim: você me deixou entrar e eu vim fazer o que eu vim fazer. Cortar e sacar as intenções. Isso é a sabedoria oculta que vem tratar com o teu eu, com o teu espírito, amadurecer o teu espírito. Por isso o tema de hoje se chama como se chama? O amadurecimento do espírito. Então o apóstolo Paulo escreveu outro dia: examinai-vos para ver se estáis na fé. E depois ele disse assim:
talvez você já esteja reprovado. E reprovado não significa que perdeu a salvação, né? Significa que não pode estar na linha de frente. É como essas lojas que vendem material rejeitado da linha de produção, né? Eles colocam com desconto porque saiu com uma costura um pouquinho torta. Ninguém vê isso, de longe não se vê, mas é mais barato porque está com, né, ali. Isso seria reprovado. Não perde a salvação. Mas também não está na linha de frente. Não desfruta da primeira classe. E você está chamado a estar na primeira classe, né? Porque você é VIP, VIP. Very important person. É uma pessoa muito importante. E tem pessoas que têm o volume da sua vida tão alto que sempre tem que estar no telefone, porque são... Oh, não, aí liga para um e liga para outro e passa mensagem. Se você demora 1 minuto para responder, já estão reclamando. Elas querem que você entre na sintonia delas. Mas se essa palavra vai te operar, você tem que estar anestesiado. Por isso é que aqui fala de repouso. Porque isso é como uma cirurgia, diz que a palavra corta. E o cirurgião, enquanto o paciente está se movendo para todo lado, ele não pode cortar. Por isso você tem que ficar no repouso para que a palavra corte, separe, saque intenções e te conduza em triunfo. Entendeu? Então, você vai ouvir uma voz dizendo vai, e você vai ouvir o Espírito agora amadurecendo, dizendo não, isso não te convém. Ai, ai, ai. Ao maduro, ninguém precisa dizer que o diabo está tomando conta, porque o maduro sabe o que vai responder. E mais, se o diabo existisse, ele nem se incomodaria que o diabo ficasse olhando ele. Não é verdade? Então a pessoa que não está madura, que está sempre reclamando, ai, que as drogas estão roubando, o arrastão, o ladrão, está tudo caro, é a fila do osso. Então, o maduro, não, tranquilo, tem anjos contigo, a cobertura espiritual está guardando tua vida, calma. Eu não nego que hajam coisinhas feias por aí, mas isso não vai te alcançar, porque você vive em outro mundo, o mundo que está em tua mente. Então, aqui diz que você tem que estar em repouso. Eu gostaria que você compreendesse o que é um repouso. Repouso não é um relaxamento. Ah, não quero fazer mais nada. Não, você tem que fazer a tua parte, ouvir a palavra. E quanto a essas coisas, descansar em Deus. Você, de repente você está assistindo a televisão e a televisão te influencia negativamente. De repente você está escutando uma notícia e isso te influencia negativamente. Por isso nós temos as nossas ministrações aqui invariavelmente todos os dias, mas principalmente terças, quintas e domingos, para ajudar o amadurecimento. E isso agrega valores na tua vida, porque isso te faz crescer. Tenho recebido nesse WhatsApp aqui muitos testemunhos de pessoas agradecidas com essa palavra. Pessoas que estão amadurecendo. Pessoas que me dizem a mim, você não imagina como eu era antes de começar a te ouvir. Então, seguindo aqui, é assim que se amadurece, conhecendo, né? Com conhecimento, com informação. Então, você já sabe como amadurecer no espírito, agora tem que conhecer melhor o teu inimigo. Efésios capítulo 4, verso 22, que diz assim, Efésios 4, 22, abre aspas, diz assim, porque o amadurecimento vai te ajudar a conseguir isso aqui, ó. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que está viciado conforme aos desejos enganosos. Você tem que entender que você tem um corpo de desejos, você ainda o tem, mas são desejos enganosos, que não necessariamente são realidade. Isso é um engano. Você passa por enganos, às vezes
entra aí uma febre de festa, depois se cansa das festas, né? Aí às vezes entra aí uma febre de moda, e aí passa também. Às vezes, então nós passamos diferentes etapas, fases, febres, e muitas são enganosas. Você tem que se cuidar porque teu corpo é enganoso, e às vezes te fala, e talvez o que ele esteja te dizendo não seja verdade. São coisas que têm a ver com a tua condição, são variáveis. A posição não varia, mas a condição são fases. Então a posição é que você é um abençoado, está completo, nada te falta. E se você vai amadurecendo, você vai governar. Você não pode se desfazer disso, porque isso é parte da tua natureza, carne e espírito, né? Então você não pode se desfazer. Você gostaria de se desfazer, mas você não pode. Isso é a tua natureza carnal, né? Então, diz: porquanto os desejos da carne são inimizade contra quem? Você é um inimigo de Deus. Tua carne é inimiga de Deus, não é? Os desígnios de nossa carne são inimizade contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus e não podem abençoar. Não é que não querem, é que não podem. Você tem que entender que você tem um corpo pecaminoso carnal, que seus desígnios são inimigos de Deus. Então você é inimigo de Deus e amigo de Deus. Duas coisas ao mesmo tempo, carne e espírito. E Deus não trata com carne. Mas você tem que conhecer isso para saber com quem você está tratando. Está entendendo? Porque se não souber disso, você vai pensar que pode agradar a Deus com a carne. E como não pode, não é que não queira, repito, não pode, não foi criada para ser amiga de Deus, vai falhar. Aí está o sistema religioso. Então, para terminar, Gálatas 5, 24, te mostrar aqui um exemplo. Não, eu anotei aqui mais um ou dois versos para a gente ir até o finalzinho, tá bom? E terminar aqui rapidinho. Gálatas capítulo 5, anote com teu ouvido, com tua caneta também, né? Gálatas 5, 24. Diz assim, abre aspas: e os que são de Cristo, ou seja, há um bando que não, e há outro grupaço que sim. Então, os que são de Cristo crucificaram, passado, já aconteceu, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Parece? Não, Pedro Kelly. A mim me dão paixões e desejos, e a você, e a mim, a todos, né? Digo, se você é um ser humano, mas se você for um ET, um marciano, aí não. Mas aqui diz que isso já aconteceu. Então, significa que Deus quer que você veja isso desde o ponto de vista dele, não do teu ponto de vista. Porque se você vê isso do teu ponto de vista, você não vai entender, não vai receber, não vai... Então, tem gente que diz, isso é um mistério. Então aqui diz que os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está te dizendo que a carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne. E olha, trate de viver conforme o espírito e depois te dá um conhecimento, porque quero que você saiba que ainda que a carne se oponha, eu já a crucifiquei, ela não conta para mim, teu depósito está limpo, você está zerado aqui. Isso é a tua posição. Agora, Gálatas 2:20, já que aqui diz, né, que você foi crucificado, então isso aqui é a posição. Você não vai escutar isso em nenhum lugar, não pode. 2:20, ó. Olha o que diz Gálatas 2:20. Com Cristo já estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, na que se opõe, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não desprezo a graça de Deus, porque se a justiça fosse pela lei, Cristo teria morrido em vão. Olha, tuas paixões foram crucificadas, você foi crucificado juntamente com ele. Esse é o ponto de vista de Deus. É assim que ele te vê. Se você for olhar pelo teu ponto de vista, vamos imaginar um cartão de crédito. Você sabe, um cartão de crédito. Então Deus te diz assim, toma aqui esse cartão. Vou te dar uma analogia, né? Tá aqui. Vou te dar esse cartão. Tá aqui. Ó, sem fazer a propaganda do banco. Vou te dar esse cartão. Tá aqui. Mas olha, Deus te deu. Mas não use, tá? Não quero que você use, porque esse cartão representa a tua carne, tuas paixões, né? Tuas concupiscências. Mas como tudo te é lícito, tudo me é lícito, Deus te dá uma licença. Então Deus fala pelo Espírito, não a uses. Então depois ele vem para olhar o extrato, a declaração que o banco manda para você, você gastou tanto, comprou sapato, comprou o que não precisava. Você pode usar, te é lícito, mas eu te recomendo que não a use. Mas se você quiser, você tem licença para usar esse cartão, então passam dias, 2 dias, 3 dias, e de repente, como você passa tantas lutas e como ainda não amadureceu e está passando algumas etapas, você então pega e passa esse cartão carnal aí. Então, quando vier o extrato, você pensa assim, bom, quando Deus vier, o chefe, eu vou esconder o extrato e vou dizer a ele que não chegou ainda. Então passa um mês, você não recebe nada de extrato. Então, de repente, o chefe chegou, ei, como é que tá? Tudo bem. Bom, você me diz que tudo está bem, eu vou confessar que tudo está bem. E de repente ele pergunta, e o extrato? Não chegou não? Não chegou não. Só que nesse momento que vocês estão juntos, chega o correio e traz o extrato, ou entra o e-mail com o extrato, e aí, olha, ele diz, né, o chefe fala, Papai Deus, ele fala, chegou, vamos olhar aqui e tal, e você fica super, hiper envergonhado, que você sabe o que você fez, você está com isso na sua consciência, e então ele pega o cartão e diz assim, olha, eu queria te felicitar. Por quê? E você todo assustado, porque sabe que falhou, né? Na sugestão dele, que não usasse, e de repente ele fala assim, te felicito, está tudo em branco aqui. Você está limpo uma vez e para sempre. Você já não tem mais pecado. Mesmo que de vez em quando você falhe. Você está completo em mim, diz o próprio Cristo. Por quê? Porque o exemplo do amor de Deus é um depósito que ele fez para o teu espírito. E enquanto você está aqui nessa carne, o teu papel é amadurecer em espírito para que você experimente o amor de Deus. Quando você começa, diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor dele é tão grande que ele não vai ver que você usou o cartão, apesar de você ter usado, e isso te constrange, e isso você começa a dominar melhor. É assim que Deus funciona. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa que era um pouco mais amadurecida do que eu, e comecei a contar de umas falhas, e ele virou para mim, eu não sei do que você está falando, não sei. Então, isso é sério, porque isso muda vidas. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 10, para que você confira que eu estou te dizendo a verdade. Isso aqui é um estudo posicional de como amadurecer. Se isso te interessa, já estamos terminando. E você vai amadurecer. Quem sabe, alguns vão usar esse cartão aí a miúdo. Mas, enquanto amadurece, um amadurece mais rápido, outro mais devagar.
Mas não se meta com aquilo que Deus fez, porque você está perfeito. Hebreus 10:14 diz, porque com uma só, sabe o que é isso? Uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Por quanto tempo aqui? Para sempre. Estão perfeitos para sempre. Então não se pode encontrar nada negativo no extrato. Nem Deus. Por isso é que ele não encontra. Porque ele mesmo aperfeiçoou para sempre. Porque aqui diz, uma só oferta. E você sabe, foi na cruz. E o Espírito Santo nos dá testemunho. Porque diz, esse é o pacto que farei com eles. Isso aqui estava escrito lá atrás, né? Então, está falando da gente. Farei esse pacto com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e as inscreverei em minhas mentes. E acrescenta, aqui está o cartão que eu mostrei, o exemplo, né? E nunca mais me lembrarei de seus pecados e transgressões. E onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. Então, se algum dia aparecer na tua conta, no teu extrato, um pecado, significa que não houve remissão. Cristo teria que vir novamente morrer só por você porque foi achado um pecado na tua conta. Ele teria que morrer de novo. Isso é impossível. Porque ele nos aperfeiçoou para sempre. E nos garante a nossa relação com ele. Ele mora em nós. Não importa a tua condição carnal, quem você seja, quem você é. Teu espírito está perfeito para sempre. Entendeu? E Deus nos chama, vem cá, a viver da melhor maneira aqui na Terra. Você trata como pode, quando pode, se pode, da melhor maneira. Mas uma coisa eu sei, aquele que te chamou é poderoso para te guardar perfeito, sem mancha, sem ruga, sem defeitos, sem pecados, para sempre. E se você é agradecido com Deus, você não vai demonstrar isso para mim só, você vai demonstrar para Deus, vai andar pela mente, pelo Espírito. Eu tenho minha forma de mostrar meu agradecimento com Deus. Eu estou muito agradecido por essas coisas que Ele me revela, que estão escritas, e que ninguém pregou isso. Isso não é dito para você por um pastor qualquer por aí. Não. Por quê? Primeiro, não crê. Segundo, se ele ensinar isso, tudo que ele ensinou nos anos passados vão cair por terra. Você não está vendo? Que ele diz para você que quando você morrer vai passar um cinema aí com as tuas obras de tudo que você fez de feio, vai ser envergonhado, que você vai ter que se dar, vai ter que dar conta, como se pudesse pagar depois. E aqui eu nunca encontrei nada disso escrito. Diz que ele acrescentou um detalhe: nunca mais me lembrarei. Isso é o quê? Isso é o Evangelho. Isso é uma palavra de graça, uma palavra que te cura. É por isso que muita gente me chama de apóstolo. Outros me chamam de bispo, outros me chamam de pastor, outros me chamam pelo meu nome próprio, Pedro Kelly, muito orgulhoso desse nome, mas muito mais orgulhoso do dom que Deus me deu. Por quê? Porque eu não ando aqui com gritarias, com convencimento carnal, com nada disso. Eu ando aqui com uma palavra de sabedoria para amadurecer teu espírito. Porque o maduro sabe se comportar, sabe proceder, sabe tratar os outros, sabe falar, sabe argumentar. Outra coisa que o maduro faz, o maduro semeia, entende? Aquele que está amadurecido no espírito não tem problemas em semear. Por quê? Porque o que está amadurecido no espírito sabe que aquele que vos ministra esta palavra tem este trabalho como sua profissão, como seu trabalho. O meu trabalho é ensinar a você o espiritual. O meu trabalho é divulgar esta palavra para todo lugar e agora para todas as nações pela internet, porque pela internet você pode me ajudar a compartilhar, sim. Aquele que não é maduro, quando a gente faz reuniões presenciais e chega nesse momento de falar sobre sementeira, aquele que não é maduro vai ao banheiro. Aquele que não é maduro
ele me cerca na porta, na hora da saída, e fala assim: Pedro Kelly, e o programa de rádio? Aí eu penso, eu não falo, não vou responder, eu digo para ele: são 15 mil reais e você não semeia. Então, aquele que não é maduro, para terminar, vou te contar uma história, talvez você já conheça. Havia uma região onde se plantava uva, e quando colhiam a uva tinha-se o costume de fazer uma grande festa, depois que produziam aquele vinho delicioso. E um dia, você sabe, estamos falando aqui de espíritos, são comportamento de maduro, comportamento de imaturo. Um dia, eles disseram assim: bom, por que não fazemos o seguinte, cada um traz uma garrafa de vinho e todos colocamos aqui dentro desse barril. Essas eram quase 100 cultivos, né? Então, se cada pessoa responsável por um cultivo trouxer uma garrafa de vinho, colocamos aqui nesse barril todas as garrafas de vinho e todos bebemos daí, vamos festejar e tudo. Combinado. Então, um espírito desses esse argumento de sovina, de se aproveitar, mas não compartilhar, sabe como é que é? Avareza, o espírito de avareza, parece que estava andando solto por aquela região ali. E então, um deles pensou assim: bom, são mais de 80 plantadores, eu não vou levar não, eu vou me aproveitar da festa, eu vou beber do vinho também, da música, vou dançar com todas as meninas, comer todas as comidas, mas eu vou botar uma garrafa de água, porque essa garrafa é escura, ninguém vê, aí eu entorno lá, aquilo vai se misturar, vai diluir ali, ninguém vai perceber. Mas deixa estar que esse espírito de avareza estava com muita força e alcançou os corações dos mais de 80 que iam para a festa, e todos eles tiveram a mesma ideia, e chegaram lá e depositaram o seu vinho água, ou sua água vinho, o resultado da sua avareza naquele barril, e quando foram repartir com suas canecas, era só água. Então o maduro semeia. O maduro não quer só provar do melhor vinho. O maduro compartilha. O apóstolo Paulo disse no primeiro dia da semana: separe algo de acordo com a tua prosperidade e entregue. O apóstolo Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, que Deus dá semente a quem? Semeia. E pão para comer. E esse mesmo Deus que dá semente a quem semeia, Ele é poderoso para aumentar os frutos da tua sementeira. Quer dizer que quem semeia não recebe só de volta semente, recebe semente em abundância. Entendeu? Mas era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Agora está aparecendo aí na tua tela nossos códigos Pix, para que você não faça igual aquele plantador de vinho que lhe bateu o espírito da avareza. Primeiro número se refere à conta na Caixa Econômica Federal, em nome de Ministério Reconciliados com Cristo, e o segundo Pix, Pedro Kelly RCC, @gmail.com, da nossa conta no Banco Itaú. Declaro você em prosperidade constante, declaro você curado, declaro você colhendo abundantemente os frutos dessa semente que você está plantando agora. Declaro esses frutos alcançando todas as áreas da tua vida. Te declaro em paz, em saúde, em prosperidade, e declaro vida longa, desfrutando para você. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero
que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.